Olá pessoal da Gazeta de Toledo, de volta ao vivo já aqui no escritório do Dr. Rui Fossati. Daqui a pouco o prefeito eleito Mário Cossenaro vai anunciar os seus primeiros secretários. A sala está cheia. Daqueles nomes que eu anunciei antes, alguns a gente está vendo aqui. Então a gente vai acompanhar, daqui a pouco a gente volta e vamos entrevistar também o Mário Cossenaro depois que ele anunciar os secretários. Vamos nos acompanhar ao vivo aqui na Gazeta. Primeiro agradecer a presença de cada um. Convidar para compor aqui a nossa frente de honra nosso prefeito eleito Mário Cossenaro, vice-prefeito eleito Lúcio Demarque, o coordenador da comissão de transição, Dr. Rui Fossati, também o ex-prefeito Delis Olim, por favor, para fazer a frente. Queremos agradecer aqui também, registrar a presença do vereador Oséias Soares, professor Oséias, o vereador eleito Ricardinho Santos, o suplente de vereador Valdir Eckstein, os presidentes dos partidos, que compuseram a nossa coligação, Neuroci Friso do Republicanos, Beto Inácio do PSDB, Marcelo Seja do Cidadania, Norberto Rotti do Democracia Cristã, Marcelo Marques do PRD e o Leandro Mezelo do Progressistas. Agradecer toda a nossa imprensa e eu passo a palavra então ao nosso prefeito eleito Mário Cossenaro. Boa tarde a todos. É com uma satisfação que estamos hoje aqui, nessa tarde de sexta-feira, há um pouco mais de 30 dias do dia 6 de outubro, onde tivemos nosso projeto de governo escolhido pela população de Toledo. E eu começo da forma como deveria ser, agradecendo a toda a população de Toledo pela escolha realizada, mas principalmente pelo processo eleitoral democrático e tranquilo que se realizou nessa cidade, onde propostas foram colocadas e, como devia ser, uma delas foi a escolhida. Gostaria de agradecer e ressaltar o agradecimento a todos os presidentes de partidos que participaram da nossa coligação, o pessoal do Republicanos, nosso partido, Partido Progressista, o PP, o Agir, o DC, o PSDB, o Cidadania, não esqueço de algum, o PRD e o PDT. A todos eles, meu mais sincero agradecimento. Como agradeço também a todos aqueles candidatos a vereadores, eleitos e não eleitos, que participaram desse processo e junto conosco compuseram essa chapa vencedora. Quero agradecer também a todos aqueles que participaram incondicionalmente e de forma desinteressada na nossa campanha. Vejo aqui nosso coordenador de campanha, Valnei Rota. Em seu nome, Valnei, agradeço a todos aqueles que de uma forma ou outra participaram em todos os momentos desta nossa campanha, da construção deste projeto, desse propósito, que é baseado em levar a melhor qualidade de vida, uma cada vez mais intensa, à população de Toledo. Agradeço também a Associação de Direito de Toledo, que esteve conosco em todos os momentos na construção deste projeto e trabalhou de uma forma incrível na construção também das nossas propostas. Em nome da associação, assim como coordenador geral Valnei, eu reforço também o nome do nosso amigo Ildo Bombardelli, que foi o coordenador do interior, que junto conosco aí fez um trabalho incansável a todos. É importante que a gente diga isso, que nós governaremos para toda a população de Toledo. E quando eu digo nós, é importante que se entenda bem essa questão. Este não é um governo de um homem só. Este não é um governo de uma pessoa só. Este é um governo de uma pessoa que se uniu a tantas outras para uma construção coletiva. Assim foi na construção do plano de governo,
do projeto político a ser levado para a sociedade. E assim será no nosso governo, à frente da gestão municipal de Toledo. Não é um governo de um prefeito, é um governo de pessoas, é um governo coletivo, de pessoas estritamente interessadas na construção do bem maior. Assim será. É importante que se diga isso. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser o dono da verdade ou de ser, em algum momento, o grande, onipotente, onipresente, no sentido de levar nosso município à frente. Nosso governo será baseado no diálogo entre a equipe e no diálogo com a sociedade. Saber ouvir é um dos nossos primeiros requisitos a todos aqueles que trabalharão na nossa gestão. O respeito à população de Toledo, seja lá onde ela estiver, em qual bairro, em qual rua, em qual distrito, em qualquer canto dessa cidade, desse município, deverá ser exercido da melhor forma possível, que é saber ouvir e saber dialogar. E procurando sempre, com argumentos técnicos, com soluções técnicas, se possível inovadoras, a gente chegar nos melhores resultados efetivos à nossa população. É importante que se diga, eu reforço novamente, do dia 6 de outubro para cá, não houve um só dia em que a nossa equipe não trabalhou. Não houve um só dia de um trabalho, que não houve um trabalho incansável, por gente desinteressada, por gente descompromissada com qualquer cargo ou qualquer interesse que porventura fuja daquele que seja o interesse coletivo. Nós estamos seguindo no processo de transição da forma como orienta a nossa legislação. Nós estamos seguindo no processo de transição da forma como orienta o Tribunal de Contas da União. Nós estamos seguindo no processo de transição de uma maneira leve, mas com muito trabalho, na leveza do diálogo. Nós não estamos em campanha política. Nós sabemos da responsabilidade da construção do nosso projeto e na construção da estrutura do nosso governo. Eu quero agradecer aqui ao presidente, ao coordenador da nossa comissão, Dr. Rui Fonsati, que tem se esforçado de uma maneira ímpar na condução desse processo. A todos aqueles que formalmente compuseram, né, a nossa comissão, são 5 nomes, mas há tantos outros que se somam a cada dia na construção desse processo. Mas para falar um pouco sobre a transição, e depois eu volto para anunciar os primeiros nomes da nossa equipe, eu gostaria que o Dr. Rui fizesse esse panorama de como está o processo de transição, da forma como ele tem ocorrido, mas eu me permita, Rui, quebrar o protocolo, eu queria estender os parabéns aqui ao meu parceiro Lúcio, parceiro de todas as horas, ao meu amigo e referência na gestão dele, Doni. São pessoas que aumentam a minha responsabilidade, que aumentam a nossa responsabilidade em construção de um processo de gestão cada vez mais sucesso. Mas, Rui, agradeço novamente o teu trabalho, agradeço, cada vez que eu vou passar por Rui, eu tenho que fazer justiça aqui a uma grande pessoa que não está aqui neste momento, né, que está voltando de viagem, o deputado Dirceu Esperafico, que foi um grande parceiro a toda hora, assim como todos os presidentes de partidos, eu reforço novamente isso, mas eu gostaria de fazer justiça aqui àquele que foi um dos grandes mestres na construção desse nosso propósito. O deputado Dirceu estaria aqui com certeza, mas ele está sempre presente em todas as nossas orientações, em todas as condições dos nossos trabalhos.
Mas por fim, agora Vamos lá. fique à vontade aí, estabeleça aí o panorama para todos nós. Perfeito. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. É importante falar da transição e explicar a forma que ela está acontecendo. No nosso município nós temos uma lei que estabelece a forma de fazer a transição de governo. Essa lei ela está adequada ao que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná também estabelece através de manuais para todo o Brasil. Então, uma lei interessante e que fixa critérios mínimos e básicos de como a transição deve acontecer, e ela está seguindo da maneira que a legislação estabelece. Como o Mário falou, desde que terminou a eleição, o resultado foi divulgado, ele reuniu uma equipe e pediu para que se estabelecesse esse diálogo e começasse a transição, e ela começou. Nós temos nos reunido diariamente para estabelecer um cronograma de pedido de informações, análise de documentos, e oficiamos, que foi combinado, nós tivemos lá numa primeira reunião com a administração atual, que o Mário estava presente, e a pedido do prefeito, ele solicitou que todos os pedidos fossem feitos através de ofício, direcionados ao coordenador da equipe de transição, e é assim que nós estamos procedendo. Já fizemos mais de 14 ou 15 ofícios, dentre esses 9 pedidos de informações, nas mais diversas secretarias. Obtivemos a resposta de alguns. Há um prazo estabelecido na legislação local até 31 de outubro para que as informações sejam prestadas. Essas informações foram prestadas no primeiro ofício que a gente fez, então está tudo dentro de uma normalidade, mas é obviamente que Toledo é uma cidade com alguns aspectos importantes, e que não é apenas em um ofício, em um pedido de informação que você vai obter todas as respostas. Então, foi oficiado novamente, alguns outros ofícios já foram respondidos, mas vários ainda não. A partir da resposta desses ofícios, as reuniões já estão sendo agendadas. Então, já tem uma reunião que foi agendada com a secretária de Educação para tratar de alguns pontos específicos de acordo com as informações que a gente recebeu. Essa reunião era para ter acontecido hoje, houve um desacerto aí de agenda. Nós estamos sugerindo que ela aconteça na terça-feira, porque na quarta já tem uma reunião com o núcleo, então algumas decisões precisam ser tomadas. Já tem agendamento de visitas e reuniões na Secretaria de Saúde, de acordo com as informações que foram nos prestadas. Então, de acordo com as informações que as informações chegam até nós, a gente vai estabelecer um cronograma de reuniões que a gente entende interessante. Obviamente que a sociedade tem visto que está acontecendo uma agenda pré-fixada pelo prefeito de reuniões que se denominou reuniões de transição. Na segunda reunião, na primeira reunião que nós estivemos, até o Mário sugeriu ao prefeito que as duas comissões, numa segunda reunião, sentassem e elas estabelecessem essa agenda, de acordo com isso que eu acabei de falar. Chegando as informações, se estabeleciam as reuniões seguintes para se definir o que seriam feitos e as decisões que deveriam ser tomadas. Na segunda reunião que a gente foi, essa agenda de reuniões ela está congelada. E nós não tivemos condições de estabelecer datas diferentes para as reuniões. Então, tem uma reunião agendada hoje, da Funtec. Nós não recebemos as informações da Funtec ainda, então a nossa participação lá, ela deixa de ter uma certa efetividade de você conseguir eventualmente tomar uma decisão quando você precisa tomar. Mas longe de ser ruim, nós não temos crítica nenhuma às reuniões agendadas pelo prefeito, às reuniões da forma que estão sendo feitas. Quem quiser acompanhar, é interessante que se acompanhe. É uma radiografia do que o governo do prefeito atual fez. Não tem problema nenhum a forma que está sendo executada. E digo mais,
não está atrapalhando o cronograma que nós estamos também fixando de reuniões, que algumas informações que eventualmente já foram passadas numa reunião estão nos sendo fornecidas dentro dos nossos pedidos. Então, efetivamente, até hoje, não existe nenhum ruído, nenhum problema entre a equipe de transição do prefeito eleito Mário com a equipe de transição do prefeito atual. O coordenador da equipe, Bonaldo, é um amigo pessoal meu, não tenho problema nenhum com ele. A gente troca ideias, como que vão fazer tal forma, mas quando precisa tomar alguma decisão efetiva, ofício, protocolado, como o prefeito pediu, e nós temos feito isso. Agora, a equipe de transição é formada por 5 pessoas, só que 5 pessoas não dão conta de análise de toda essa parte documental do município. Então nós temos uma equipe muito maior que se reúne, quando chega as informações, dependendo da área, vai para a equipe técnica analisar e ver a maneira com que vai gestionar aquelas informações e as decisões que têm que ser tomadas. Uma coisa que precisa ficar muito clara: transição é algo muito mais simples do que eventualmente alguns querem implantar. A transição existe, uma forma republicana de você deixar o poder e transferir para um outro grupo, e que os serviços contínuos não paralisem e a sociedade não seja penalizada porque mudou eventualmente o prefeito ou, enfim, o mandatário do município, do estado e da União. Então a transição, ela serve para isso, e é dessa forma que o prefeito eleito Mário pediu para que a gente trabalhasse, e nós estamos trabalhando nesse sentido, e até agora não tivemos nenhum problema, nenhum ruído. Pedimos hoje, inclusive através de um ofício, que todas as decisões que impactam na gestão 2025 em diante fosse nos comunicado. Algumas decisões que eventualmente possam ser tomadas pela a futura administração, nós gostaríamos que a comissão de transição fosse comunicada com antecedência, para que a gente pudesse decidir em conjunto isso. Por que foi pedido hoje? Porque isso não diz respeito a uma secretaria, diz respeito ao processo administrativo como um todo. E vamos aguardar. Quero acreditar que até o começo da semana a gente receba todas as informações por secretarias diversas, e aí as reuniões serão agendadas. Nós não faremos, como o prefeito pediu, reuniões sem agendamento. Nenhum membro da comissão de transição vai num departamento conversar com um servidor sem comunicar a atual administração e sem a autorização do prefeito e do presidente da comissão de transição do atual prefeito. Então está sendo feito da forma que o prefeito nos pediu, e não tem nenhum problema da gente seguir essa forma. Eu acho que para a gente passar por uma outra etapa, talvez fosse importante algumas perguntas sobre a transição agora, para depois a gente entrar na questão das indicações. Estamos à disposição. E tem os membros da comissão aqui de transição também. Se tiver alguma pergunta específica de alguma área, já se sintam com a liberdade de responder. Se chegasse aqui em pé... Uma questão só que eu gostaria de frisar, que foi a primeira frase que o Mário falou quando formou a equipe de transição. Equipe de transição e indicação para cargo do município não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele convidou algumas pessoas para compor a equipe de transição, e essas pessoas, desde o início, têm ciência que elas podem ou não compor um futuro governo. Então, claro que esse momento é até interessante, faz parte do jogo político, especulação de nomes e tal, mas essa foi a primeira questão que o prefeito pontuou ao convidar várias pessoas para compor essa equipe de transição. Vamos fazer assim, acho que as perguntas são feitas conforme, se tiver alguém aqui a gente achar que deve responder, a gente solicita que responda. Essa ideia da atual administração de manter essa agenda de reuniões, vocês acham que isso não tem o objetivo também de já tumultuar um pouco a futura gestão? Eu não vejo que o prefeito tenha uma intenção de tumultuar.
foi uma forma de transição que talvez ele queira implantar. Na primeira reunião que nós tivemos lá, ele até falou, olha, nós poderíamos ser protagonistas numa forma de transição diferente. Ela não é eventualmente ruim. Mas tem a preocupação dos tempos, né? Ela não é ruim, só que se ela pudesse ser, ela precisa ser melhorada. Veja, não dá para marcar uma reunião pela equipe que está saindo, sem nenhuma possibilidade da equipe que está entrando sugerir datas. Segunda questão, para que as reuniões sejam produtivas, é interessante você ter a informação. Então você chega lá para uma reunião, olha, o contrato vence dia tal. Que contrato? Qual? A gente não viu o contrato ainda, não recebeu. Então talvez, eu sei que o prefeito mandou para a Câmara de Vereadores uma lei para regulamentar ou para revogar a lei atual e estabelecer uma transição da forma que ele está sugerindo. É uma discussão que o parlamento pode ter, mas desde que melhorado. Primeiro, a equipe que está entrando tem que ter informação e depois as reuniões podem ser agendadas. Nós não temos como conceber que, exemplo, a Fazenda tem uma reunião só lá dia 19 de dezembro. Talvez não dê tempo de você tomar alguma decisão e talvez algumas decisões tenham que ser tomadas agora. Mas a intenção de tumultuar, eu quero acreditar que não. Mas uma escolha de data dessa forma? O cronograma acho muito estanque, muito pré-estabelecido e sem efetividade, sem a gente poder ter a documentação antes. Agora, dependendo como for e as informações que a gente receber, a gente pode aproveitar alguma reunião já agendada e participar efetivamente. Então não há um boicote da equipe de transição do Mário, não vamos participar, porque não, é porque a gente não consegue, estamos lá como ouvintes. E se você for analisar todos os manuais de transição, seja do governo federal, esse sugerido pelo Tribunal de Contas, quem dá o torque, quem dá o norte, quem dá a ação da equipe da transição é quem está entrando. Porque é quem está entrando que precisa ter informação. Quem está lá já tem todas as informações e sabe como proceder. Então, mas veja, nós estamos fazendo dessa forma e está sendo bem aceito também e está tudo certo. Mas é importante que se diga que não se venda a ideia de desinteresse da próxima gestão no que está acontecendo no município de Toledo. Isso, quando é aventado esse tipo de ideia e tipo de comentário, causa uma certa perplexidade e uma certa apreensão em cima daqueles que constroem a ideia política e dos agentes políticos da cidade. Nenhum tipo de desinteresse, mas sim uma intensa responsabilidade de que a gente sabe que as questões devem ser analisadas com calma, no tempo certo e da forma como devem ser feitas. Eu espero isso de todo agente político de Toledo, eu espero isso de toda a imprensa de Toledo, eu espero isso daqueles que realmente têm a responsabilidade e a construção de um ambiente cada vez mais adequado à democracia e de um ambiente cada vez mais adequado à construção de uma melhor qualidade de vida para o cidadão de Toledo, como eu tenho reforçado sempre. Estamos à disposição, se alguém tiver algum questionamento. Doutor Rui, posso fazer uma sobre essa questão da geração de impacto para o orçamento do ano que vem, quando vocês falam sobre o que vai ser decidido agora, que é o que pode refletir na questão da aplicação dos recursos do ano que vem. Isso tem a ver com contratos, licitações, reequilíbrio de contratos em andamento, contratos que vão ser assinados agora para execução. É essa a preocupação de vocês sobre esses contratos, licitações, aditivos de contratos? Essa é a principal preocupação de qualquer equipe de transição que está entrando. Esse efetivamente é o objetivo de uma equipe de transição. Analisar os contratos, o vencimento, se ele vai ser renovado, se tem uma licitação já em andamento para um contrato que vai vencer em janeiro, dezembro, fevereiro. Nós temos o início das aulas, nós temos transporte escolar, nós temos vários assuntos, esses sim precisam ser debatidos e conversados, e estão sendo. Por isso que foi solicitado todos os contratos, como que está a renovação, quando foi feita a licitação, e a gente tem analisado diariamente tudo isso e sugerindo o
o que deve ou não ser feito. Algumas questões já foram definidas em conjunto, inclusive, entre as comissões, mas o objetivo principal de uma transição é esse. É exatamente isso que tem que se cuidar. Orçamento para o próximo ano, ainda é possível mexer alguma coisa, adequando a proposta da nova O orçamento ele é pré-estabelecido pela administração atual, né? Então terá que ser trabalhado. Agora, ele pode sim ser remanejado de acordo com a estrutura administrativa que foi aprovada pelas urnas e proposta pelo prefeito eleito. Isso tudo, na primeira reunião que nós tivemos com o prefeito, ele se colocou à disposição de que qualquer alteração estrutural, tal, ele mesmo iria remeter um projeto para a Câmara de Vereadores para que a próxima administração tenha um panorama da forma que ela sugeriu para a população. E vocês têm percebido que precisa fazer esse ajuste em alguma coisa? Precisa, por um compromisso que o Mário fez com as pessoas de que ia se criar algumas secretarias que foram extintas, então toda essa estruturação precisa ser feita. Nós trataremos disso depois, que é a questão da recriação de algumas secretarias, como foi bem divulgado em campanha e foi aceito pela população de Toledo. Ainda sobre as reuniões de transição, só para ficar bem claro, então essas reuniões de transições que o Beto está realizando foi marcada unilateralmente por ele e vocês foram convidados e optaram por não participar. E aí mais uma pergunta, não houve uma contraproposta de se chegar a um consenso dessas reuniões? E ainda emendo, vocês vão assumir o governo com vários contratos se renovando, como vocês falaram, transporte escolar, coleta de lixo, daqui a pouco tem que renovar também e tal. E aí, pergunto, de repente vocês vão ter um problema na gestão de um contrato que passou batido e tal, e se interrompe uma prestação de serviço, por exemplo. Aí vocês vão questionar o governo, vocês não nos avisaram que isso ia acontecer. Aí eles vão falar, nós marcamos uma transição e vocês não participaram. Então, são 3 perguntas em uma, mas acho que deu para entender. A primeira pergunta, a resposta objetiva. Sim, a agenda de reuniões foi estabelecida pelo atual governo. O Mário sugeriu na primeira reunião que as equipes de transição se reunissem numa segunda reunião e estabelecessem um cronograma mais flexível. O prefeito afirmou que seria aquela estabelecida já, e estava até publicada, né, no site do município. Então, é isso. Não foi sugerido para que se fizesse de uma forma um pouco mais flexível. A terceira questão não vai acontecer. Não vai acontecer porque a gente tem noção de todos os contratos continuados, nós pedimos todas essas informações, algumas já chegaram e a gente já sinalizou como que tem que ser feito, como que não vai ter que ser feito, e nós vamos, de agora até final de dezembro, marcar todas as reuniões específicas de cada secretaria, exatamente para que isso não aconteça. Então, o fato de ter tido uma reunião da Secretaria X numa data tal dessa agenda não muda em nada e não cria uma justificativa nesse sentido. Não vieram, então está aí o problema. Não. Isso também não vai acontecer, porque o prefeito que está aí não é uma pessoa irresponsável, já foi prefeito, já saiu, já participou de equipe de transição, ele é daqui de Toledo e sabe da responsabilidade dele, de que ele não está aí para uma brincadeira, nem quem está saindo, nem quem está entrando. Então isso não vai acontecer. E todos os contratos foram solicitados formalmente. Então, com certeza, todos os contratos serão oferecidos para essa comissão. Mais alguém? Podemos então passar para a próxima etapa? Vamos dos primeiros nomes no futuro secretariado. Não. Faltando um aqui. Você não... O joelho está doendo. Vai começar aqui. Eu volto a afirmar que nós estamos num processo de construção da nossa gestão. Nós estamos num processo de estruturação de nosso governo. São os primeiros nomes que nós levaremos agora a conhecimento da população, que juntos conosco
estarão constituindo uma gestão transformadora para a cidade de Toledo. Eu gostaria de revelar então a primeira indicação, que é para a superintendência do INDUR, meu amigo, pessoa extremamente qualificada, engenheiro civil José Ayrton Celo. Celo, por favor. Para a pasta de saúde. Oi? Você podia ficar sentado ali. Gostaria de convidar então e de citar para a pasta de saúde o novo secretário para a gestão que se inicia em 2025, o nome do médico Newton Augusto Guimarães Perlim. Após os nomes, o Márcio faz uma leitura breve dos currículos dos secretários. Para a pasta do desenvolvimento humano, da infância, do idoso e da família, eu gostaria de convidar a Sheila Maria Rodrigues Delava. E, enfim, o quarto nome indicado hoje, eu gostaria de convidar aqui à frente nosso amigo, vereador, para a pasta de administração, o vereador, hoje vereador, secretário Marcelo Douglas Marques. O Márcio faz uma breve. Eu vou distribuir uma cópia para cada um do pessoal da imprensa, vou mandar no grupo também, tá? Mas rapidamente, o Cela é o único que estava em deslocamento aí, mas o currículo dele vai chegar, depois eu mando. Mas o Cela já ocupou o cargo de superintendente da INDUR, foi secretário de obras da Prefeitura de Toledo, e atualmente atua como consultor para investidores e equipamentos. A Sheila Maria Rodrigues de Lava, ela é casada, atualmente atua como corretora de imóveis, tem experiência como palestrante e consultora motivacional, experiência em reuniões com equipe no foco em qualidade de serviço, técnica e formação de docentes da educação infantil, pelo PREMEM, processo gerencial de graduação pela PUC Paraná e a formação de auditor interna da qualidade. Dr. Newton Augusto Guimarães Perlim é natural de Porto Alegre, também é casado, cursa atualmente duas pós-graduações. A primeira em saúde da família, a segunda em gestão e saúde pública. É professor do curso de medicina na Universidade Federal do Paraná, aqui em Toledo, tutor do programa Mais Médicos. Eu vou resumir aqui, porque o doutor Newton realmente tem um currículo extremamente extenso, mas ele já atuou em várias cidades aqui do Paraná, também de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul. E o hoje vereador Marcelo Marques, ele é bacharel em Ciências Contábeis pela Unipar, pós-graduado pela Univel em Auditoria Pericial Contábil Judicial. Foi eleito em 2020, ocupou a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Educação, Cultura e Desporto e ainda o cargo de primeiro secretário na mesa diretora no primeiro biênio. Foi supervisor de recursos humanos da Tati Dona Dulce, também ocupou o cargo de diretor contábil no município de São Pedro do Iguaçu. Ok. Só reforço novamente a informação de que nós, dentro da proposta de estrutura de governo, nós pretendemos recriar a Secretaria da Agricultura e de Proteína Animal, a Secretaria da Mulher e a Secretaria da Comunicação. E aí a gente vai estar sempre avisando, né, aos amigos da imprensa. A ideia a gente tentou fazer pela manhã, mas hoje, até em função da pressão, né, que havia em torno dos nomes, a gente decidiu fazer então hoje, à tarde mesmo, para que vocês tenham conhecimento. Agradecer mais uma vez, a gente está à disposição. Qualquer dúvida, qualquer informação, por favor, mandem notícias que a gente responde. Tá certo? Obrigado a todos. Alguém, alguma questão? Alguma pergunta? Antes de encerrar, Paulo?
Sobre essa transição, acho que o momento talvez mais crítico no curto prazo é o Réveillon e as posses, né, do prefeito, vereadores e tal. E como fica, está acertada a estrutura da saúde para o atendimento no final do ano e a estrutura de segurança pública para as posses no dia 1º? Olha, essas questões são questões que serão resolvidas de uma maneira bem tranquila, como acontece normalmente na relação entre duas gestões, na transição entre uma gestão e outra. Mas são questões que realmente merecem sua preocupação e merecem ser devidamente estruturadas no seu tempo. Inclusive, se me permita, o crédito adicional suplementar às festividades final de ano estão tramitando, né, vereador Josmar, na Câmara Municipal, que não havia, foi feita a suplementação, se eu não estou enganado, não sei se já passou o primeiro e segundo turno. Então, o governo atual está tomando as medidas daquilo que é responsabilidade deles também. E hoje a gente oficiou também com relação à posse, horário, data, e como ela vai acontecer, e como será transmitido, tudo está sendo pautado na Comissão de Transição. A posse, só para adiantar, ficou marcada dia 1º de janeiro, a partir das 9 horas da manhã, no Teatro Municipal de Toledo. Então, nós faremos a transmissão ao vivo, então, quem quiser o link aí, está disponibilizado. Já foi até acordado com o presidente Edmilson Barbosa. A sugestão foi do próprio presidente da Câmara, do Barbosa, que a gente concordou. Mais nomes de secretários devem ser anunciados ainda esse ano? Com certeza. A gente vai avançando nisso, né? Existem algumas questões sendo resolvidas, algumas questões de cada secretário também para fazer, a gente vai avançando. No seu tempo, a gente vai avançando no tempo certo e serão anunciados todas as partes. Tudo bem. Obrigado a todos. De volta aqui no escritório do Dr. Rui Fonsati. Então, só para a gente confirmar os nomes, o Mário anunciou 3 secretários e o superintendente da Endur, o José Ayrton Sela, anunciamos com antecedência. Da Saúde, o Dr. Hilton Perlin, também anunciamos com antecedência. Secretaria de Desenvolvimento Humano, que abrange idosos, mulher e crianças, Sheila Delava, anunciamos com antecedência. E da administração, que nós não havíamos anunciado, mas o Mário Costenaro anunciou, o secretário de administração será Marcelo Marques, atual vereador, ele que fez nessa última eleição mais de 1.400 votos, mas não conseguiu se reeleger, portanto, vai ser o novo secretário de administração. O Mário disse que ainda vai anunciar nesse ano as outras secretarias e as novidades. Vai ser criada novamente a Secretaria de Comunicação, a SECOM, a Secretaria de Agricultura e Proteína Animal e também a Secretaria da Mulher. Portanto, aí os primeiros nomes da gestão 2025-2028 do futuro prefeito de Toledo, Mário Costenaro. Nesse momento, ele está tirando uma foto oficial. A gente pôde ver na mesa de honra, que estava ao lado do vice-prefeito eleito, o Lúcio Demarque, também o ex-prefeito de Toledo, Derli Donin, e também o doutor Rui Fonsati, que é o coordenador da transição entre a atual administração e a futura administração aqui de Toledo. Ele falou um pouquinho aí das questões dessa transição, os problemas que vem tendo. Isso está tudo tranquilo, que no decorrer aí dos próximos dias será tudo normalizado e eles vão receber as documentações. Ele acredita que mesmo não participando das reuniões que vem acontecendo no gabinete do prefeito, a reunião está bem tranquila. Nesse momento estão tirando uma foto oficial e a gente vai tentar ainda pegar uma palavrinha com o prefeito eleito Mário Costenaro, para a gente entrar ao vivo com ele. Vamos lá, vamos avançar e tentar falar com o Mário Costenaro sobre esses primeiros nomes que ele acabou de anunciar aqui como futuros secretários da sua administração. A sala está bem cheia. As pessoas que fazem parte da transição também, como a Janice Salvador, que faz parte da equipe de transição. O vereador Oséias também está presente. Friso, também faz parte da equipe de transição.
Vamos entrar ao vivo agora, vamos conversar com o prefeito eleito, Mário Cossenaro. Mário, boa tarde. Esses nomes que você acabou de anunciar, principalmente da saúde, é importante porque é a pasta de maior orçamento do município. Boa tarde, Mário. Boa tarde. Todos os nomes importantes. Da saúde, sim, né? Bastante sensível, um tema bastante sensível a toda a comunidade de Toledo. Eu tenho certeza que é um nome que conhece muito da saúde pública de Toledo. É o nome de um cidadão extremamente responsável, competente, e assim como os outros, deverá realizar um trabalho de sucesso, um trabalho extremamente importante para que a gente alcance os resultados esperados para a população de Toledo. Para os outros nomes do secretariado, ainda você está tendo reuniões ou já tem alguns outros nomes, mas vão anunciar ao longo dos próximos dias? A gente tem alguns nomes praticamente definidos, mas que ainda necessitam de alguns ajustes, algumas conversas, algumas interações, né? Então, à medida que a gente vai avançando, nós vamos apresentando esses nomes à sociedade de Toledo. E a posse está dia 1º? A posse foi marcada com uma sugestão que foi encaminhada na nossa comissão de transição e acatada. Foi marcada para janeiro, 1º de janeiro, às 9 horas no Teatro Municipal. Tá, a posse é dia 1º de janeiro, dia 2 já começa o trabalho. Como é que você espera esses primeiros dias quando você assumir a cadeira de prefeito de Toledo? Espero da mesma forma como tem acontecido já. O trabalho tem acontecido desde o dia 6, tem sido um trabalho incansável de toda a comissão de transição, e isso tem sido realmente um momento que a gente encara com muita responsabilidade, e tenho certeza que todo o trabalho que já começa a ser feito agora contribuirá muito para que a gente atinja os resultados esperados a partir de janeiro na gestão que se inicia. Você anunciou também a volta de algumas secretarias, né? Eram propostas que foram levantadas durante o processo de campanha eleitoral, a recriação da Secretaria da Agricultura e da Proteína Animal, assim como a comunicação. Eu lembro que eu estive lá estivemos lá conversando sobre isso, e também a Secretaria da Mulher. São propostas que foram levadas à população e que foram aceitas dentro do processo do projeto político que foi escolhido no dia 6 de outubro. Obrigado, Mário, mais uma vez. Obrigado a vocês todos. Então tá aí, acompanhamos essa entrevista coletiva onde o prefeito Mário Cossenaro anunciou os primeiros nomes do seu secretário. A gente aguarda os próximos nomes. E a gente deseja uma boa tarde, um bom fim de semana para você, internauta, que curte as plataformas digitais da Gazeta de Toledo. Até outro dia.